Boa noite, queridos alunos do cursinho pré-ENEM da UERGS. Nós estamos hoje aqui para nossa quarta aula comigo e quinta já do encontro desse ano de História. Primeiramente, então, vou começar fazendo uma pergunta de praxe aí. Nossa aula está sendo gravada. Se tem alguém presente que se oponha, a partir deste momento a aula está sendo gravada. Então, como ninguém se manifestou, vamos dar seguimento. Então, hoje aí no meu cenário novo, né? Tô dando uma brincada aí com nossas TICs, nossas tecnologias. Hoje a nossa aula aí seguindo o nosso cronograma, né? E também tentando manter uma ordem cronológica para vocês conseguirem se situar da melhor forma no conteúdo. Hoje o Adriano está ausente, está com problema de saúde, então a aula vai ser comigo somente. Nós vamos falar hoje sobre a Primeira República, né? A República Velha, né? Mais conhecida como República Velha. Nós já falamos aí da parte do Brasil colônia, nós falamos sobre a independência do Brasil, falamos sobre Brasil Império, invasão holandesa, tudo isso que acontecia dentro do Brasil colônia até a independência do Brasil, e agora, na última aula, nós paramos aí na questão da proclamação da República, né? Então, nós vamos começar, então, falando sobre a Primeira República, a República Velha, como eu já falei. O que seria essa Primeira República, né? O que diferencia do nosso momento atual? Porque, na verdade, a República ela é de 1889, né, até os dias de hoje. Porém, existiram aí alguns momentos do começo dessa forma de governo da República, que foi aí com o golpe, né, à monarquia de Dom Pedro II, né, quando aconteceu isso em 15 de novembro de 1889, né. O Marechal Deodoro dá um golpe militar, né, e proclama a República do Brasil. Da onde vem esse termo? Aqui no espaço a gente tem Copa Stanley também, pessoal. Todos os Copa Stanley tomou conta do planeta, do espaço, do sideral. De onde vem isso, então, né? Vem batizado pelo Getúlio Vargas. Em um determinado momento da história, Getúlio Vargas ela coloca aí um novo início da República e coloca e chama com uma conotação de ultrapassada, né? Tudo que aconteceu antes da era Vargas, né? Para Getúlio Vargas é considerado a República Velha. E dentro da história ficou, né, conhecida como a Primeira República e a República Velha. Essa República Velha ela vai passar por dois períodos, né? Uma República da Espada, né? Vocês já podem memorizar o que a espada simboliza, né? Simboliza uma guerra, simboliza ataques à força armada, né? E a República da Oligarquia, né? Esses são os dois períodos aí da República Velha, da Primeira República, né? Então vamos começar pela República da Espada, né? Que vai de 1889 a 1894. É a República dos Militares, do período dos militares, né? Onde tem aí as figuras de Marechal Deodoro e Floriano Peixoto como os principais líderes, né, da República da Espada. Lá, na República da Espada aconteceram diversas situações, o que a gente vai conversar agora, né, e uma delas é com a Constituição de 1891, a primeira Constituição brasileira republicana dentro da República, né? A nossa república era uma república federativa. O que significa ser uma república federativa? Nós temos um poder centralizador, né? A capital e cercadas de estados, né? Demais estados. Né? O que acontece dentro dessa república também? A questão do direito ao voto. Homens maiores de 21 anos e alfabetizados tinham direito a voto, a escolher seus comandantes. Mas era uma liberdade, uma falsa ilusão de democracia, porque esse voto, pasmem, né, diferente de hoje em dia, ele era um voto aberto. O que seria esse voto aberto? Imagina vocês indo ter que votar e dizer em quem você vai votar. Né? Eu vou votar no Joãozinho.
votar na Mariazinha, né? E as pessoas ao redor sabendo em quem tu votou, né? Ou seja, tu estava sujeito a uma pressão, né? Dos patrões, de quem tu estava, tu se sujeitava em alguns momentos, ou de quem tu era empregado. Imagina, por exemplo, o empresariado hoje em dia, né, apoiando um candidato à presidência, né? E aí tu trabalha naquela empresa e tu, quando vai votar, tá lá o teu supervisor, o teu encarregado junto contigo para saber em quem tu vai votar, para dizer para o dono da empresa. Mais ou menos isso era conhecido como voto de cabresto, né? Ou seja, os patrões, quando tu ia lá fazer o teu voto, eles iam lá conferir em quem você votou, se era de quem ele apoiava ou não. Caso tu não votasse em quem ele apoiava, né, como se diz, ó, poderia perder o teu emprego. Isso foi em 1889 a 1894. Mas nas últimas eleições nós escutamos alguns ruídos de comunicação de algumas empresas fazendo uma forçação de barra em cima de alguns candidatos, né? Tanto para governador quanto para presidente. Hoje em dia nós temos o voto secreto, que isso nós vamos falar mais para frente, né, na questão aí a partir da era Vargas, mas ainda assim hoje o empresariado, em alguns momentos, eles querem te dar voltar ao voto do cabresto, né, de fazer uma pressão em quem tu tem que votar. Eles querem interferir ou até te lubridiar a votar em um candidato que vá favorecer o empresariado. Fiquem atentos a isso, porque o passado às vezes nos visita. Esse sistema, obviamente, era um sistema que sem confiar, que não dava para confiar, né? Um sistema fraudulento, até porque eles eram controlados pelos patrões fazendeiros, os coronéis, né? Os coronéis donos de terra que tinham, que tinham as plantações, as lavouras, principalmente na elite cafeeira, tinham um controle sobre esses votos, né? A partir do momento que eles sabiam quem votou, quem tu votou. Imagina tu ter que expor o teu voto, sabendo que o teu patrão tá ali, ele apoia o Joãozinho, tu vai votar no José, né? E aí ele com certeza vai torcer o bico porque, né, não é da vontade dele, porque provavelmente ele deve estar ganhando alguma coisa com isso. Então, como eu falei, o Brasil adota na República o sistema federalista, né, o federalismo, onde os estados, e existe um governo federal, né, os estados, teoricamente, teriam que ter mais autonomia de decisão, por exemplo, assim, apesar de ter um poder centralizado, onde fica o presidente, uma capital, um caso, como se fosse o Distrito Federal, né, ou o Rio de Janeiro, na época, que era a capital, ali eram tomadas decisões, mas aqui no Rio Grande do Sul nós teríamos um governador, um líder, que teria autonomia de tomar as decisões aqui no Rio Grande do Sul, assim como era no Nordeste, como em Minas Gerais. Cada estado tinha a sua representatividade e a tomada de decisão, com uma autonomia. Mas na prática isso não funcionava muito, porque as decisões todas eram ainda centralizadas no eixo Sudeste, Rio, São Paulo, Minas Gerais, né? Por diversos momentos, a Constituição Federal, a capital, era mais forte que a Constituição estadual. Ou seja, sim, nossos estados eles têm uma Constituição somente a nível estadual. Pesquisem aí, deem uma olhada na Constituição estadual do seu estado, né, no caso nós do Rio Grande do Sul, ou se tiver alguém de outro estado aí nos assistindo. Na República é abandonado o padroado, né? Ou seja, o Estado se torna laico, então ele não tem mais uma religião oficial, ele respeita todas as outras religiões, né? Que era diferente na época do Brasil Império, né? Que era a igreja, a religião católica era a religião oficial, apesar de termos outras religiões
que poderiam ser cultuadas, mas lembram da última aula, né, teria que ser de uma forma não explícita, uma forma interna, residencial, dentro da sua casa. Na Primeira República, na República Velha, quando se começa a República, o Brasil está em crise, uma crise econômica, né? Tanto que por isso que foi dado esse golpe de Estado aí, transformando o Brasil, derrubando o Império e assumindo aí um Brasil República. Ou se as coisas estivessem acontecendo bem, se tudo estivesse acontecendo bem, obviamente não teríamos aí a proclamação da República, provavelmente continuaríamos com o Brasil Império. Porém, existia uma crise política, uma crise econômica muito forte no final do governo do Império de Dom Pedro II, né? E o que acontece, né? Rui Barbosa tem a brilhante ideia de fazer uma política de encilhamento. O que seria essa política de encilhamento, né? A política de encilhamento nada mais é que aquela questão que nós falamos muitas vezes, tem a inflação, tá faltando dinheiro, as pessoas não têm dinheiro. E aí é uma piada que nós fazemos com nossos colegas da economia, falar assim, mas não tem dinheiro, é só fazer mais, só fabricar mais dinheiro. Essa foi a ideia aí do Rui Barbosa na política de encilhamento, que era aumentar a produção da moeda, do lastro ouro. O que é o lastro ouro, né? O lastro ouro era a forma que tínhamos de controlar a riqueza do país, né? Nós tínhamos o lastro ouro, que era tudo que tinha da parte econômica em valor, né? Hoje em dia isso não é mais, obviamente, calculado assim. Hoje nós temos aí o PIB, o Produto Interno Bruto, nós temos o dólar, nós temos outras formas de fazer essa cotação. Mas nesse período era através do lastro ouro. O Brasil vivia essa crise, tinha uma dependência da agricultura cafeeira, exportação do café, né, com uma única produto aí de exportação. O foco do Brasil era a exportação de café. Então, o que aconteceu? Houve essa demanda, né, essa fabricação de dinheiro, mas as riquezas do país não aumentaram conforme a quantidade de cédulas, de moedas que estavam sendo fabricadas. E o que aconteceu? Como cada moeda, cada célula representava um valor dentro do lastro nacional, dentro do lastro ouro nacional, como nós tínhamos muita moeda e o valor do lastro ouro continuava o mesmo, aconteceu o fenômeno de que cada moeda valia menos ainda do nosso lastro ouro, acontecendo o fenômeno que a gente já ouviu muito falar. Aí tivemos diversos planos de governo, planos econômicos para combater a temida inflação. Então, lá na nossa República Velha, nós tivemos aí esse problema, com esse plano econômico do Rui Barbosa, aí, que não deu muito certo, obviamente, né? E aconteceu que a nossa moeda se desvalorizou, né? E esse foi um dos motivos da crise aí, né? E principalmente a dependência da exportação do café. Nós dependíamos única e exclusivamente de um produto, né? Nós não tínhamos indústria ainda. A Luciana entrou na sala aí para assistir nossa aula. Boa noite, Luciana. Então, nós não tínhamos a indústria, nós apenas era a parte cafeeira, e isso começou a entrar em uma crise econômica. E em 1891, então, nós temos o fenômeno da revolta armada. Com essa crise econômica acontecendo, nós temos a revolta armada, em 1891. Isso tudo acontecendo ainda no período do Marechal Deodoro da Fonseca, como líder e presidente da República. Os marinheiros pediam a renúncia de Deodoro da Fonseca, né? Eles queriam melhores condições para a Marinha, que ganhava menos que o Exército. Então, vocês começam a observar uma dicotomia dentro das Forças Armadas, a Marinha contra o Exército, né? Eram totalmente diferentes, eram opostos, né? Até porque a Marinha ela era constituída, a maioria dos marinheiros eram ex-escravos, ou seja, é uma força armada já diferente do Exército, que já podia ser considerado elitista e separatista ao mesmo tempo, onde colocou os ex-escravos para a Marinha.
Então, já tinha a diferença salarial. Eles invadem, a Marinha invade a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e acaba fazendo uma pressão tão grande que acontece a renúncia de Deodoro da Fonseca, né? Então, acontece aí, novamente, podemos considerar um golpe, onde a Marinha está envolvida nisso, onde força a renúncia de Deodoro da Fonseca. Com isso, o que caiu no colo de quem? Né, o governo. Floriano Peixoto, vice-presidente, ele assume, porém assume de uma forma inconstitucional. O que seria isso? Como que seria essa questão? Floriano Peixoto assumiu inconstitucionalmente. Na Constituição lá de 1891, quando nós falamos no começo, que foi a nossa primeira Constituição republicana, existia uma parte onde dizia que, na ausência do presidente, seja por qualquer motivo, teríamos um novo processo eleitoral, ou seja, o vice não teria o direito de assumir a presidência da República. E foi o que o Floriano Peixoto fez. E nisto aconteceu a segunda revolta da Armada, né? Ou seja, os marinheiros dessa vez que foram sufocados que derrubaram o Deodoro da Fonseca, né, se encheram da onda, se nós temos força, nós conseguimos fazer uma revolução nesse país, nós vamos fazer a segunda revolta da Armada, porém lá em Santa Catarina. Né, os marinheiros em Santa Catarina pedem a abertura de um processo eleitoral. Eles não aceitam Floriano Peixoto como presidente do Brasil, pedem a renúncia de Floriano Peixoto para seguir as normas da Constituição. E isso acontece tudo na cidade de Desterro. Vocês conhecem a cidade de Desterro? Já foram visitar a cidade de Desterro? Nada mais é do que a nossa ilha, nossa cidade, que nós mais gostamos de ir no verão, que é Florianópolis. Né? A Florianópolis é conhecida como a cidade de Desterro. Com isso, né, a Revolução ela era federalista, né, exigia também exigia que o federalismo fosse aplicado, né? Exigia que Floriano Peixoto renunciasse, existir um processo eleitoral fosse aberto, né? Existia a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, onde acabam se unindo com os marinheiros de Florianópolis, onde acontece o seguinte: o Partido Federalista contra o Partido Republicano, onde um dos maiores líderes do Partido Republicano era o Júlio de Castilhos, né? E o que acontece? Floriano Peixoto, então, reprime essa revolta, né? A união do Rio Grandense com os catarinenses de Florianópolis, ela é dizimada, né? Pelo Floriano Peixoto. Floriano Peixoto não aceita essa revolta, essa revolução. Ele combate ferozmente, né? Então, da onde surgiu a questão da alcunha do apelido de Floriano Peixoto ser conhecido hoje como Marechal de Ferro, né? Veio dessas questões de ele abafar e não deixar, como podemos dizer assim, ficar na mão das revoluções, das revoltas. Ele realmente ia lá com mão de ferro e derrubava todas as revoluções contra o governo dele, de uma forma aí a ganhar esse apelido, né, de Marechal de Floriano Peixoto e o Marechal de Ferro. Um adendo, o cargo, né, podemos dizer assim, de marechal, né, ele não só existe em situações de guerra, né, não existe marechal se não for em situações de guerra, né, então vem daí essa alcunha, né, desse nome dele aí, desse apelido, né, de ser um marechal atuante em situações de guerra. Floriano Peixoto também, de uma certa forma, para dizer que é ele que agora os catarinenses vão dizer, de mostrar uma forma que ele tomou conta do lugar, e troca o nome da cidade, né, de Desterro, para chamar Florianópolis. Florianópolis vem aí de Floriano, uma homenagem feita ao Floriano Peixoto depois de ele ir lá e simplesmente detonar a revolução da segunda revolução da Armada aí que acontecia na região de Florianópolis, né?
Floriano Peixoto, diferente de Deodoro da Fonseca, ele tinha um apoio da elite brasileira, a elite cafeeira, né, do Brasil, né? Então, diferente de Deodoro da Fonseca, que vivia um conflito, Floriano Peixoto, então, ele tem esse apoio e ele abre um processo eleitoral, né, no Brasil, com um presidente apoiando o Prudente de Moraes, ao qual ele vence a eleição e Prudente de Moraes é eleito com o apoio de Floriano Peixoto e da elite cafeeira do Brasil. Então, com Prudente de Moraes eleito, começamos a segunda etapa da nossa República, que é de 1894 a 1930. É 1930. O que acontece nesse momento? Começa a elite a ter poder dentro da República de uma forma direta. Então, nós chamamos a República Oligárquica, de 1894 a 1930. Os militares saem do poder, né? O poder vai para a mão da elite cafeeira, as pessoas mais ricas e influentes do Brasil, né? E começa a questão do conchavo político da elite brasileira. Né? O que começa a ter? A questão dos estados mais influentes a terem mais decisões dentro aí do país. O que acontece é a República do Café com Leite. Né? Provavelmente já escutaram falar sobre isso. O que seria essa República do Café com Leite? Era uma aliança que existia entre São Paulo e Minas Gerais, dos partidos republicanos, que eram a favor da República. A elite mineira, a elite paulista, né, tinham esse conchavo e esse apoio. Coincidentemente, eram os dois estados com o maior número de eleitores do Brasil, ou seja, né, um colegiado maior, com maior número de votos, com maior chances de influenciar dentro de uma eleição. Os dois estados eram maiores exportadores de café do Brasil, tanto Minas quanto São Paulo. Mas Luciano, por que café com leite? Não tem nada a ver com leite. Existe a produção de leite, mas imagina em 1894, 1930, né, começar aí a exportar leite, né? Não tínhamos aí frigoríficos, câmeras frias para poder manter o leite, para mandar para fora. Então, assim, era o café mesmo. Mas a gente foi colocado na história aí a questão da República Café com Leite, para diferenciar que eram dois estados aí, mas Minas Gerais até era um exportador maior do que propriamente São Paulo de café. Então, com isso, com a elite cafeeira diretamente ligada ao poder, existe uma aliança onde o que acontece? O revezamento de apoio político, o conchavo. O que acontecia? Eu, Luciano, sou paulista, sou presidente, sou governador, vai ter novas eleições, fazia uma alternância. Eu apoiava um candidato de Minas Gerais, depois, quando terminava o mandato do presidente mineiro, eles apoiavam um candidato paulista. E assim eles tinham essa alternância do poder. Porém, nem tudo é para sempre. Existiam os esquemas, né? Como eu falei, desse conchavo político, de coronéis, governadores e presidente. Os coronéis apoiavam os governadores apoiavam os presidentes. Lembrando que a patente de coronel, né, era isso que eu queria dizer, a patente de marechal, né, voltando ao que eu coloquei como cargo, a patente de marechal era uma patente que existia só em situações de guerra. Né? Então, a patente de coronel era vendida para os agricultores pelo exército, ou seja, eu tinha muita grana. Vocês já devem ter visto nas novelas aí o coronelzinho, que mandava na cidade, que mandava no estado, né? Então vem daí dessa situação de que eu era um agricultor, eu vendia muito café, eu tinha muita grana, eu era da elite. Eu não me contatava em ser um fazendeiro, por exemplo, da cidade de Sapucaí do Sul. Eu queria ser um coronel, eu queria ter uma patente que me desse um status social. Eu ia lá e comprava do exército. O exército vendia a patente de coronel para os fazendeiros. Pasmem nisso. O poder regional era dos coronéis. Quem mandava no estado eram os coronéis. Então, os caras tinham muita grana e compravam essa patente aí do exército. E tinham os títulos de coronéis. E também eles eram uma peça fundamental na eleição, né? Porque eles tinham a massa de manobra, o povo, o proletariado,
que trabalhavam nas suas lavouras, né? Então, e ainda tínhamos o voto de cabresto, o voto aberto, o voto público, onde tu tinha que dizer em quem tu votou, né? Então, o coronel tinha na mão o eleitorado. Eles tinham, na verdade, o peixe do mar. Os peixes do mar estavam tudo na mão do coronel. Então, os governadores e presidentes dependiam dos coronéis para se elegerem. Então, era um esquema assim que não tinha como dar errado, né? Porque a união, a aliança estava feita entre a elite e os políticos. Gente, as coisas às vezes não mudam muito. Passa-se o tempo. E em 1906 existe um acordo com os cafeicultores no convênio de Taubaté. Os coronéis com tanto poder, né? Os governadores, os presidentes, talvez aí devendo tantos favores para os coronéis, né? Começam a pensar, e se acontecer uma crise no café, né? O que vai acontecer com o meu café? Imagina tu é coronel, tu planta café, tu vende café, tu tá sentado na borra de dinheiro, e se eu não conseguir vender, o que eu vou fazer com o meu café? E então fazem o convênio de Taubaté. O que é esse convênio de Taubaté? Se o café entrasse em crise, o governo tinha que comprar o café dos coronéis. Ou seja, isso passou a ser um acordo entre os coronéis e os políticos, e os presidentes e os governadores. E o povo? Onde está o povo nisso? Não tinha participação em nada disso. Isso era diretamente os coronéis com os governadores, os coronéis com o presidente, o governador com o presidente. O povo só servia como uma massa de manobra, trabalhava na lavoura, os coronéis eram importantes no voto. Então, assim, quando a gente fala hoje, os políticos só lembram do povo na hora da eleição. Quem já ouviu essa frase? Né? Então, mais ou menos isso. Hoje ainda nós temos a nossa proteção e nosso sigilo do voto. Naquela época, tu tinha que votar e ainda dizer quem votou. Então, tu era uma massa de manobra. Daí vem o termo massa de manobra. O que a gente pode fazer um link da história do que estava acontecendo no mundo nessa época? Na Primeira Guerra Mundial, né, automaticamente uma crise, uma redução da exportação do café, né, um surto industrial começava no Brasil. Lembre-se das outras aulas. Surto industrial não é uma revolução industrial. Surto industrial é uma tentativa de uma revolução industrial, que nem sempre aconteceu e não foi para frente, como nessa aqui também. Nessa época também não aconteceu ainda a primeira revolução industrial do Brasil. As mulheres começam a trabalhar, né, nesse surto industrial, começam a trabalhar com tecidos, produtos alimentícios, e as mulheres começam a trabalhar na indústria para ter uma renda familiar, para ajudar na renda familiar. Em 1903, o ano que fundaram o meu time, o Grêmio, 1903, está lá no Brasão. Então, aqui em 1903, Tratado de Petrópolis. O que é o Tratado de Petrópolis? A Bolívia vende o Acre para o Brasil. O Acre, lá em cima no norte, por aproximadamente 10 milhões de dólares. Por que essa aquisição? Por que o Brasil teve essa aquisição, né? Como existia esse surto industrial, né? Teve essa questão da borracha, do ciclo da borracha, né? Da exportação, da extração do seringal, do látex, né? Que foi uma dos mais explorado nessa região do Acre até hoje. E começava a ter a modernização do estado do Amazonas, né, onde hoje temos a Zona Franca de Manaus, né? A segunda revolução industrial na Europa. Pasme, na Europa já estamos na segunda revolução industrial e aqui no Brasil ainda nós não conseguimos fazer a primeira, estamos fazendo apenas um surto. Estamos pincelando como seria a nossa indústria brasileira aí. Né? Então, assim, sucumbe, não vai para frente esse surto industrial aí, devido à grande concorrência de outros países que já estão à frente do Brasil, nós não conseguimos acompanhar, né? Então, aí não vai para frente aí, novamente, a tentativa de uma revolução industrial. Em 1929, existe uma crise mundial. Os Estados Unidos rompe com a exportação do café brasileiro, os Estados Unidos não compra mais café do Brasil, o governo brasileiro começa a comprar o café. Lembra que eu falei do convênio de Taubaté? Os coronéis agora pedem e exigem que o convênio de Taubaté seja que aconteça, né? Que
o governo compra o café dos coronéis, ou seja, o Brasil compra o café do próprio Brasil. E o que eles fazem? Queimam o café. Ah, mas como assim? Que loucura, queimam o café? Não, na verdade, dentro de um conceito econômico, da oferta e da procura, eles resolvem sumir com o café, não existe mais café, queimam o café e valoriza esse produto para poder tentar sair dessa crise. Né? Neste momento, o presidente atual é o Washington Luiz, né? O que o Washington Luiz tem a ver com essa história, né? Que acaba sendo um personagem importante aí dentro desse contexto. O Washington Luiz, ele é o presidente atual em 1929. 1929, Revolução de 30, nós estamos ali quase chegando na era de quem? Na era Vargas. Então começa algumas coisas a mudar, alguns ruídos, algumas alianças não são mais tão fortes como um tempo atrás, e Washington Luiz então acaba rompendo com Minas Gerais. Ele era um candidato, ele era um presidente paulista, né, do Partido Republicano Paulista, e ele resolve que não quer mais brincar com Minas Gerais. Eles não querem mais essa aliança, não faz mais sentido para o Partido Paulista Republicano. E o Washington Luiz, em vez de indicar o Júlio, indica o Júlio Prestes como candidato paulista à presidência e não indica Antônio Carlos, que era o candidato de Minas Gerais. Isso, né, acaba fazendo uma celeuma violenta lá e, enfim, quebra os pratos, não tem mais aliança. E quem vira amigo de Minas Gerais agora? Nós aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul forma uma aliança liberal. Com quem? Com ele. Getúlio Vargas. A aliança liberal, ela pedia mais liberdade, ele queria o fim da república oligárquica, da oligarquia, ele queria o fim do voto secreto. Então, existia então os candidatos da Aliança Liberal, agora, que era Getúlio Vargas e João Pessoa da Paraíba, Getúlio Vargas gaúcho aqui, e existe uma disputa eleitoral entre Vargas e Prestes. Lembrando, né, que tudo isso devido ao Washington Luiz não ter continuado aí com um conchavo, com um acordo, né, com a aliança que tinha aí do Café com Leite, da República Café com Leite, de a alternância no poder. Eles queriam novamente, o São Paulo queria novamente mais um mandato aí, e não indica o candidato de Minas Gerais. Né? E isso, então, Minas Gerais pula São Paulo e vai fazer aqui uma aliança com o Rio Grande do Sul, através da figura de Getúlio Vargas. Neste momento também surge um movimento tenentista, né, que é um movimento importante dentro dessa República, da Primeira República, que era o movimento da classe média e de média patente do Exército. Então, liderada por Luiz Carlos Prestes, que não tem nada a ver com o Júlio Prestes, né? Ele faz uma oposição à oligarquia paulista, né? Tem um momento da coluna Prestes. O que é essa coluna Prestes? Era um apoio. Luiz Carlos Prestes rodou o Brasil em cerca de 25 mil quilômetros, né, buscando apoio popular. Lembram que a população, o povo, não participava de nada que acontecia na República Velha, todas as decisões eram tomadas pela elite, e Prestes faz essa campanha, né, pelo Brasil afora aí, tentando fazer um trabalho de uma luta de classe, quase uma luta de classe, de que a população tenha apoie e seja contra a oligarquia paulista. Júlio Prestes vence a eleição de 1929, ou seja, teoricamente, não adiantou muito os esforços aí da aliança de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Porém, existia uma situação. Esse processo, como eu já falei antes, né, nosso processo eleitoral era fraudulento. Né? Não tinha uma segurança, né? Ou como é que a gente pode dizer assim? Até podemos trazer para agora, atualmente, nas últimas eleições, onde se falou muito em fraude das urnas. Imagina, pessoal, a gente só teve aí uma garantia de voto a partir do momento que nós tivemos as urnas eletrônicas. Porque antes era falado, tinha que falar teu voto, daí depois o voto passou a ser secreto, porém era escrito a caneta. Então, tu podia largar na mão de alguém lá e rasurar, enfim. Quantos votos não foram manipulados nisso?
né? Apenas isso é uma conjectura, tá, pessoal? Então, nós vamos ter atualmente uma questão aí de ter uma eleição com urna eletrônica, onde é o nosso processo eleitoral com mais controles feito até hoje, em alguns países até, tendo como um exemplo, tá, pessoal? Então, nós temos o questionamento de Vargas, tá? Vargas acusa o Júlio Prestes de ter fraudado a eleição, né? Nisso, o seu companheiro, João Pessoa, da Paraíba, ele é assassinado, matam o candidato a vice de Getúlio Vargas, tá? Vargas, que era um exímio político, sabia fazer uma polêmica como ninguém. Ele lança essa suspeita sobre os paulistas, sobre a oligarquia paulista, sobre a morte de João Pessoa, se instala uma situação e o Vargas consegue o apoio do exército e da população e começa a Revolução de 1930, tá? E assim começa uma nova era onde eu comecei a aula falando sobre a questão da República Velha e o batismo da República Velha, né? O Vargas, tendo apoio do exército e da população, né, dá um golpe de Estado, né, e tira o poder de Júlio Prestes, dizendo, então, e batizando tudo o que aconteceu antes da era Vargas como uma revolta, como uma república velha, dizendo que tudo que era antes dele era retrógrado, né? Então, é isso que quer dizer a Primeira República, uma república velha, foi batizada pelo Vargas. E então vem o conceito de revolta e revolução. Nós tivemos revoltas, tivemos revoluções. Qual a diferença disso? A revolta farroupilha. Nós tivemos uma luta armada, nós tivemos uma briga danada, nós tivemos 10 anos de matança, de briga e lá. E o que aconteceu? Nada. Continuou tudo a mesma coisa. Então, isso foi uma revolta. Então, Getúlio Vargas traz esse conceito de revolução, que a partir do momento que eles fizeram uma revolução contra a oligarquia paulista, começamos a ter mudanças na vida, na política, na parte econômica. Então, dizendo que a revolução traz novos conceitos, mudanças, né, coisa diferente da conotação de revolta, quando falamos em revolta e revolução. Certo? Então, acaba aqui a nossa aula sobre a República Velha, né? Começamos depois... na próxima aula, provavelmente, a falar a partir da era Vargas de 1930. Agradeço a atenção de vocês, uma boa noite, né? E espero aí que tenha sido proveitosa aí a nossa viagem, né, pela República Velha, pela Primeira República. Na verdade, a nossa única república que vivemos até hoje. Uma boa noite a todos os discentes, uma boa semana aí para todos, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora aí que vocês estão nos assistindo.